Você já teve aquela sensação de estar num lugar completamente isolado? Sabe, uma praia deserta de madrugada, uma estrada vazia no meio do nada, aquele momento em que parece que você é a única pessoa no mundo. Olha, eu tenho certeza que você já sentiu isso, mas aqui está a questão. O que você chamou de isolamento? Provavelmente tinha um celular no bolso, provavelmente estava a alguns quilômetros de uma cidade, provavelmente, se precisasse de ajuda, alguém apareceria em menos de uma hora. Agora, me diz uma coisa, o que você faria se soubesse que existe um ponto nesse planeta onde a pessoa humana mais próxima de você está no espaço? Não é metáfora, não é exagero. Existe um lugar na Terra onde você está literalmente mais perto de astronautas na Estação Espacial Internacional do que de qualquer ser humano vivendo no planeta. E hoje você vai entender onde fica esse lugar, como ele foi descoberto, o que acontece quando algo vai parar lá, e por que esse ponto revela algo assustador sobre o quanto nós realmente conhecemos do nosso próprio mundo. Seja bem-vindo. Se você gosta de curiosidades que fazem você enxergar o mundo de um jeito completamente diferente, já se inscreve no canal, porque esse vídeo é exatamente isso. A gente vai falar sobre o Ponto Nemo. Um nome que parece saído de um filme de ficção científica, mas que é real, está catalogado, tem coordenadas exatas e é oficialmente reconhecido como o lugar mais isolado da superfície terrestre. E o que torna esse assunto ainda mais fascinante é que a história por trás da descoberta desse ponto envolve matemática, solidão, oceano aberto, lixo espacial e até literatura. Fica comigo até o final, porque tem uma revelação aqui que vai te deixar com a cabeça funcionando por dias. Primeiro, bora colocar na cabeça o que significa ponto mais isolado da Terra. A gente tem um instinto natural de pensar que os lugares mais remotos são selvas fechadas, desertos, congelados, ilhas perdidas no Pacífico, e faz sentido. Mas a questão é a seguinte: isolado de quê? De quem? Os geógrafos têm uma definição técnica para isso. Eles chamam de polo de inacessibilidade oceânica, que é basicamente o ponto no oceano que fica mais longe de qualquer terra firme em qualquer direção. Parece simples, mas calcular isso é brutalmente complexo. Pensa assim: você precisa encontrar um único ponto no mapa que seja equidistante de 3 pedaços de terra ao mesmo tempo. E esses pedaços precisam ser os mais próximos possíveis, vindo de qualquer direção. Foi um engenheiro de origem croata chamado Aka Ruvai Lukatela quem fez esse cálculo em 1992, usando um software de geodésia, o estudo da forma e das dimensões da Terra. E o resultado foi surpreendente. O ponto ficou a 2.688 quilômetros de distância de qualquer terra. Para você ter uma noção, São Paulo até Lisboa são cerca de 9.400 quilômetros. O Ponto Nemo está mais longe de terra do que a metade disso, em qualquer direção. É um oceano em volta de um oceano. As 3 terras mais próximas são a Ilha Dulce, arquipélago Pitcairn, ao norte, a Ilha Motunui, pertinho da Ilha de Páscoa, ao nordeste, e a Ilha Maher, pedaço gelado da Antártica, ao sul. Nenhuma delas tem habitantes permanentes. Nenhuma. Agora, é aqui que fica realmente interessante. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a uma altitude média de 400 quilômetros. Parece muito, né? Mas lembra, o Ponto Nemo fica a 2.688 quilômetros de qualquer terra. Isso significa que, dependendo da órbita da IS, os astronautas que estão lá em cima podem ser as pessoas humanas mais próximas do Ponto Nemo. Deixa isso afundar por um segundo. Você está no meio do oceano, olha para o céu
e as pessoas mais próximas de você estão passando ali, em cima, a 400 quilômetros de altitude, orbitando o planeta a 28 mil quilômetros-ara. Mas isso não é só uma curiosidade bonita. Tem um lado psicológico bem pesado aqui. O nosso cérebro foi construído para processar proximidade, em termos de terra, de comunidade, de tribo. A gente entende longe como difícil de chegar de carro, mas o ponto Nemo quebra completamente esse referencial. Ele nos lembra que a Terra é majoritariamente oceano 71 da superfície e que boa parte desse oceano é praticamente desconhecida, inexplorada e assustadoramente vazia. Aliás, aqui está o que quase ninguém percebe a gente. Mapeou melhor a superfície de Marte do que o fundo do Oceano Pacífico Sul, que é justamente onde fica o ponto Nemo. Você poderia imaginar que, mesmo num lugar tão remoto, existe vida. Afinal, é oceano. Mas não. O ponto Nemo fica numa região chamada Giro do Pacífico Sul, uma corrente oceânica circular que basicamente isola aquela área da influência de nutrientes vindos de outras partes do oceano. Sem nutrientes, sem fitoplâncton, a cadeia alimentar toda desmorona. Pesquisadores que coletaram amostras de água nessa região encontraram algumas das águas mais biologicamente pobres do planeta. Em termos de vida marinha, aquele ponto é quase um deserto líquido, e é exatamente por isso que ele foi escolhido, para algo que a maioria das pessoas não sabe. O ponto Nemo é o cemitério oficial de satélites e estações espaciais. Isso mesmo, quando uma estação espacial, um satélite ou qualquer estrutura orbital precisa ser desativada de forma controlada, os engenheiros manobram o objeto para que ele reingresse na atmosfera e os destroços caiam exatamente nessa região. Por quê? Porque é o lugar mais seguro do planeta, longe de rotas de navegação, longe de qualquer costa habitada, longe de tudo. Desde a década de 70, mais de 300 objetos espaciais foram deliberadamente afundados próximos ao ponto Nemo, entre eles satélites soviéticos, módulos da estação Mir, que foi desativada em 2001, e cargueiros europeus ATV, e a maior estrutura, que já foi afundada ali, a própria estação Mir, em fevereiro de 2001. 135 toneladas de metal caindo de volta para a Terra, com destroços se espalhando por centenas de quilômetros no fundo do Pacífico. E há uma estimativa quando a Estação Espacial Internacional for desativada, provavelmente nas próximas décadas. Ela também vai terminar sua jornada no ponto Nemo. Aqui vem uma parte que eu acho fascinante e que conecta tudo isso com algo muito maior. Em 1928, o escritor americano H.P. Lovecraft publicou um conto chamado A Chamada de Cthulhu. Se você não conhece, é uma das histórias de horror mais influentes já escritas. E nela, Lovecraft descreve uma cidade submersa chamada R'lyeh, onde dorme uma entidade alienígena colossal chamada Cthulhu. As coordenadas que Lovecraft inventou para essa cidade fictícia ficam no Oceano Pacífico Sul, bem próximas ao ponto Nemo. Agora, tem gente que acha que isso é coincidência. Outros acham que Lovecraft, de alguma forma, intuiu que aquela região era a mais isolada e misteriosa do planeta, e usou isso como cenário para o monstro mais inacessível que sua imaginação conseguiu criar. Seja lá o que for, existe algo simbolicamente perfeito nisso. O lugar mais isolado da Terra, onde satélites vão para morrer, onde quase não existe vida, onde as pessoas mais próximas estão no espaço, também é onde um escritor imaginou que dorme o maior horror da literatura. O nome Nemo, aliás, não é por acaso. Em latim, Nemo significa ninguém. O ponto Nemo, o ponto de ninguém. Vamos um passo além, porque esse é o ponto que eu mais quero que fique com você.
A existência do ponto Nemo não é apenas uma curiosidade geográfica. Ela levanta uma pergunta muito mais profunda: o quanto a gente realmente conhece do planeta em que vive? A resposta é desconfortável. Estima-se que menos de 20% do fundo dos oceanos foi mapeado com precisão. A maior parte do Pacífico Sul profundo é território completamente desconhecido. A vida que existe lá, se é que existe, nunca foi vista por olhos humanos. E aqui está o que muda, completamente, a forma como você vê isso. A gente tende a imaginar que o planeta foi totalmente explorado, que o Google Maps resolveu o mistério, que não há mais terra incógnita. Mas o ponto Nemo nos lembra que a Terra ainda guarda segredos, que existem lugares onde nenhum ser humano jamais esteve, de forma deliberada, que o oceano profundo é tão inexplorado quanto o espaço exterior, e talvez mais perigoso. Agora, você pode estar pensando, mas tudo bem, é o meio do oceano, não tem como importar tanto, e aqui é onde você precisa reconsiderar. O oceano profundo regula o clima do planeta. Ele absorve calor, distribui nutrientes, controla correntes que afetam o tempo em todos os continentes e a gente despeja lixo lá dentro, inclusive lixo espacial, sem entender completamente o que existe. O ponto Nemo é um espelho, e o que ele reflete é a nossa própria ignorância sobre o mundo que habitamos. Então, 2.688 quilômetros de distância de qualquer ser humano, um cemitério de satélites no fundo do oceano, a cidade de Lovecraft, e o reconhecimento de que boa parte do nosso planeta ainda é um mistério completo. O ponto Nemo não é só o lugar mais isolado da Terra. É um lembrete de que, por mais conectados que a gente esteja com internet, GPS, satélites passando lá em cima, ainda existe um ponto nesse planeta, onde você seria, literalmente, ninguém. Agora eu quero saber de você. Isso te assustou, te fascinou ou as duas coisas ao mesmo tempo? Comenta aqui embaixo e me conta também. Você já sabia que a Estação Espacial Internacional pode ser a vizinha mais próxima de alguém no oceano? Se esse tipo de curiosidade faz você enxergar o mundo diferente, deixa o like. Ele ajuda demais o canal a crescer e se inscreve, porque toda semana tem um assunto novo que vai mexer com a sua cabeça. Até o próximo vídeo. E lembra, o mundo é muito mais estranho do que parece.